Bom, as Brigadas são uma organização urbana, nasceu em Belo Horizonte em 2005, que tem como plataforma o trabalho nas comunidades de periferia, com organização popular. É uma organização que se reivindica enquanto uma organização de massas. Hoje nós temos 6 frentes de atuação, uma frente pela reforma urbana, da qual eu faço parte, que atua na luta pelo direito à cidade, contra a segregação socioespacial, o tema da mobilidade, da moradia, e aí essa frente organiza algumas ocupações de espaços retidos pela especulação imobiliária. Tem uma frente antiprisional, que organiza familiares, amigos e egressos do sistema carcerário, contra as torturas nos presídios, a privatização do sistema carcerário, que é uma realidade hoje no estado de Minas Gerais, né, o encarceramento em massa, né, da população negra, pobre, de periferia. Uma frente de mulheres, que é a luta contra a opressão de gênero, com trabalho comunitário, com as companheiras, né, das comunidades em que nós estamos organizados. Uma frente de juventude, que trabalha com juventude de periferia, entendendo a juventude como um setor da classe trabalhadora que sofre de maneira mais aguda, mais perversa, as opressões de um sistema capitalista, ou seja, a violência recai de maneira mais aguda sobre a juventude, o desemprego, a mesma coisa, o não acesso aos equipamentos públicos, aos bens de consumo coletivo, lazer, enfim. Uma frente de formação, que aí atua com trabalho de formação de lideranças, formação de militantes, jornadas de formação. E, por fim, uma frente de comunicação. Uma frente de comunicação que é a luta pela democratização dos meios. Aí nós temos um sistema de rádio comunitária no maior aglomerado de vilas e favelas de Belo Horizonte, os blogs, vídeos, enfim, mas todas as frentes conectadas com um projeto de contribuir, né, para a construção de um bloco histórico contra-hegemônico, né, um bloco de forças capaz de empreender, né, mudanças estruturais na sociedade brasileira. De fato, Belo Horizonte, como outras grandes cidades brasileiras, tem se agravado, né, os processos segregatórios de expulsão dos pobres para as periferias e para áreas cada vez mais periféricas. Já não é mais expulsão para a periferia de Belo Horizonte, aí são expulsos para as periferias das periferias da região metropolitana. Processos de gentrificação, higienismo, repressão sobre as comunidades, enfim. Então, nós trabalhamos da seguinte forma, atuando nas comunidades e nas ocupações, né, e também agora com a frente antiprisional nos presídios, né, sobretudo com os familiares dos presos, com trabalho de organização popular por meio de assembleias e tentando constituir uma força real, né, uma força real de mobilização que crie um poder de dissuasão e tenha a capacidade de influir nos rumos da política, né? Então, as frentes trabalham com pautas, né, e os núcleos de bairro trabalham com pautas estritamente econômicas, mas o papel da organização é, digamos, elevar essas reivindicações, tais como a moradia, que é uma luta de reposição salarial, mas criar condições para que essas pautas possam comungar de um projeto de cidade, de um projeto de sociedade, né? Entendemos que no atual cenário brasileiro, de um país essencialmente urbano, se na década de 40 nós tínhamos 80% da população no campo, na década de 80 esse percentual se inverteu, hoje com mais de 80% da população nas cidades, num país como esse nós entendemos que a luta por uma cidade onde caibam todos e todas é uma luta com alcance revolucionário. Bom, reivindicamos a noção de bloco, né, uma noção até gramsciana, por não nos entendermos como o instrumento, né? Não nos entendemos como o instrumento que vai dar conta das transformações que estão na ordem do dia, né, da sociedade brasileira, especialmente as brigadas até então está limitada ali à região metropolitana, em algumas cidades do interior de Minas, agora se expandindo para outros estados. Mas então queremos contribuir com esse processo, por meio da construção do poder popular, enfim. Agora, isso se dá fazendo um trabalho com esses setores, mas envolvendo, né, formando militantes, formando lideranças, dirigentes, que vão comungar com outras lutas
e ter, né, comungar também de uma estratégia, de uma plataforma mais avançada que alcance o nível da grande política. Então, claro que isso é um desafio, né, de poder criar condições de formar militantes que saiam ali da sua limitação, do seu espaço territorial e passa a preocupar não só mais com a situação de insegurança da posse em que vive sua comunidade, mas com a situação da apropriação privada do espaço urbano. Então isso é um salto qualitativo e que demanda formação, demanda enfrentamentos, luta direta, que vai forjar esses sujeitos capazes de sair da dimensão estritamente econômica e passar a propor um novo projeto de cidade, um novo projeto de sociedade, enfim, que supere a ordem social capitalista. É talvez o maior desafio, né? Então, há comunidades que as brigadas têm trabalho há anos, e ainda percebemos uma grande apatia, mesmo quando há problemas pujantes ali da questão da saúde, do saneamento, ou então insegurança da posse, ameaça do despejo, a remoção por causa das obras da Copa. Mesmo assim, é difícil romper com esse ostracismo, né, muitas vezes, mas que é parte de um processo geral, né, de dissenso das lutas, tem relação com o papel que o petismo, né, cumpriu, né, dentro da sociedade brasileira, a eleição do Lula, medidas compensatórias como Bolsa Família, enfim, é uma série de razões que justificam e explicam, né, históricas também, razões históricas próprias da formação da sociedade brasileira. Agora, é um desafio que tem que ser encarado, né? É um desafio que tem que ser encarado. Uma forma, né, que nós buscamos avançar no processo de mobilização dessas comunidades é por meio das lutas diretas, né? Por meio das lutas diretas. Então, não tanto cursos de formação, claro, são importantes também, cumprem um papel, mas quando aquele sujeito sai da sua individualidade, do seu lar, né, do seu ambiente privado e ocupa o público, né, seja com uma bandeira na mão, ou seja para uma manifestação, uma atividade cultural, e passa a conviver com o outro da sua comunidade e passa a perceber que a organização popular ali pode trazer ganhos também do ponto de vista da sua realidade individual, da sua família, né, do seu convívio, isso propicia, né, que esse sujeito se movimente. Agora, claro que isso é extremamente difícil, né? Então, se há comunidades que há uma mobilização grande, que tem um fantasma do despejo, que coloca aquela comunidade em movimento, muitas vezes, quando some o risco do cumprimento de uma reintegração de posse, aquela mobilização se arrefece. Então, não é linear, né, o processo de tomada de consciência, e mais do que tomada de consciência, de conscientização. Então, há avanços e retrocessos. Agora, o papel da organização é criar as condições de ter legitimidade, de criar um campo farto para que essas pessoas possam se projetar como militantes e assumir um projeto da organização, né, e se mobilizar em torno dele. Então, uma prática muito comum que nós fazemos é de pegar os militantes de uma comunidade para fazer trabalho de base em outra comunidade. Isso enriquece muito, valoriza o militante, e ele tem condições de entender que a sua luta dentro do seu território, ela possui também reflexos em outros espaços e é comungada muitas vezes com outras realidades do próprio ambiente urbano em que vive.